Turma do Propósito, estamos aqui para fechar com chave de ouro a nossa semana. Hoje, no segundo livro dos Reis, capítulo 15, nós vamos continuar vendo aí uma lição sobre o perigo do coração orgulhoso. Meu querido irmão, nós estamos juntos lendo um capítulo da Bíblia por dia, orando todos os dias e também tentando mudar. Uma conexão que a gente precisa fazer é que o rei Uzias, que aparece no versículo 21 do capítulo 14, lá diz que ele tinha 16 anos quando começou a reinar, né? É o mesmo rei Azarias, que vai aparecer aqui no capítulo 15, versículo 1. Então, quando você ler na Bíblia sobre o rei Uzias e o rei Azarias, se trata da mesma pessoa. Onde esse rei Uzias vai aparecer com grande destaque? No livro do profeta Isaías. Por exemplo, no capítulo 6, o profeta vai dizer assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Uzias foi um rei muito importante para Judá. Por quê? Porque ele teve um reinado duradouro. Ele reinou durante 52 anos. Começou com 16 e reinou durante 52 anos. E ele fez o que era reto perante o Senhor. E como todo mundo que faz o que é reto perante o Senhor, conforme nós aprendemos, ele também começou a prosperar e ter grande sucesso em seu reinado. Era um rei extremamente respeitado, amável. Tanto é que Isaías tem uma visão ali, no ano da morte do rei Uzias, estava todo mundo desesperado, como eles fariam agora, um rei que já governava há tanto tempo, poderia vir uma instabilidade. Isaías tem uma visão que ele não vê o trono vazio. No ano da morte do rei Uzias, ele vê alguém assentado no trono, e esse alguém é Deus. Portanto, meu irmão, a gente vai aprender aqui sobre o perigo do coração orgulhoso. Não dá para ver neste texto, a gente tem que recorrer a outros textos, mas eu só vou citar, porque quando a gente chegar lá em Crônicas, especificamente o segundo livro das Crônicas dos Reis, nós vamos aprender aí mais sobre a vida de Azarias. Lá em 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 16, vai dizer que ele, por ter alcançado grande poder, o seu coração se ensoberbeceu, e mesmo ele tendo sido alertado no versículo 18 pelos sacerdotes que ele não deveria queimar incenso porque era função dos sacerdotes, ele passou por cima daquilo e quis fazê-lo, e os sacerdotes disseram: olha, o Senhor não vai ver isso como honra. Então o que o Senhor fez? A Bíblia diz que o Senhor feriu. Nós estamos diante do rei leproso. O Senhor feriu, e feriu não de qualquer maneira. O Senhor feriu com lepra, e aquela lepra foi até o dia da sua morte. O Senhor não promoveu uma cura miraculosa a Azarias, e Azarias ainda teve que morar em uma casa separada, e ele governava através do seu filho aí, Jotão. Jotão vai governar no lugar do seu pai, porque ele vai ser impedido por causa do seu erro. Então preste atenção, meu querido irmão. Azarias, que foi um rei bom, chegou em um momento da sua vida que ele achou que ele podia qualquer coisa, não precisava prestar contas a ninguém, que ele era poderoso, que ele podia fazer o que bem entendesse. Essa situação é muito perigosa. Nós sempre devemos lembrar do nosso papel de servirmos uns aos outros, de prestarmos contas uns aos outros, de admitir que nós precisamos do nosso irmão. Quando nós achamos que nós não devemos prestar contas a ninguém, que a nossa vida é uma vida que pode ser vivida com total independência, quando nós trilhamos esse caminho, que é um caminho da soberba, nós vamos sofrer muito. Primeiro, nós estamos nos opondo ao Senhor, e se preciso for, o Senhor vai nos ferir, como feriu a Azarias, ou Uzias. Então, se preciso for, o Senhor nos ferirá. A Bíblia diz que o Senhor é grande em misericórdia, Ele nos fere, Ele mesmo cura, mas se preciso for, Ele vai nos ferir para poder, meu querido irmão, nos corrigir. Porque o Senhor prefere nos ferir para não nos perder do que nos manter sem qualquer dano e nos perder para sempre. Então o Senhor feriu a Azarias para poder dominar o seu coração. E o Senhor, quando Ele fere, meu querido irmão, não dá para dar de ombros e dizer assim, né? Acho que não tem nada que irrita mais os pais, quando ele corrige o filho faz assim, balança o ombro e diz: não doeu, não doeu. A vontade que o pai tem é aumentar a intensidade da correção. Ninguém, preste atenção no que eu vou dizer, ninguém, quando o Senhor resolve ferir, diz que não doeu, porque o Senhor sabe fazer. E olha o que o Senhor faz. Aquele homem estava cheio de orgulho, o Senhor dá para ele simplesmente a doença mais temida daquela época, que era o símbolo da humilhação. É como se a pessoa se tornasse uma maldição ambulante. Tanto é que ela devia andar despenteada, desarrumada, descabelada. E quando ela se aproximasse de alguém, ela devia cobrir o rosto, levantar a mão e gritar: leproso, leproso, afaste-se de mim, eu sou leproso. E se essa pessoa, por algum motivo, tentasse se aproximar das outras pessoas, como ela era um ser contaminado, que poderia contaminar os outros, era quase que uma pessoa radioativa, essa pessoa poderia ser apedrejada por aqueles que a vissem ali como uma ameaça. Se ela tentasse se aproximar, ela poderia ser apedrejada ali pelos populares. E ele ficou leproso, uma doença sem cura. Essa doença durou até o dia da sua morte, como lembrança do seu orgulho. Não teve um dia, eu acredito, que o rei Azarias não tenha arrependido do seu feito, de ter achado que ele podia
passar por cima da autoridade do sacerdote e fazer aquilo que o Senhor não havia ordenado que ele fizesse. Então, meu irmão, com certeza ele se arrependeu todos os dias, mas o Senhor não tirou a lepra para que ele lembrasse sempre que com o Senhor não se brinca, com o Senhor não se zomba. Cuidado, meu querido irmão, cuidado com as suas decisões, cuidado com a sua arrogância, cuidado ao achar que você pode tudo, que você é quem está no controle. Não, se submeta a Deus, tudo terminará bem. No caso aqui de Azarias, o Senhor lhe deu lepra, lhe deu um reinado longo, lhe deu lepra. A gente não sabe quando do reinado ele adquiriu essa lepra, se foi no início, se foi no meio, se foi mais pro final. Eu só sei que ele teve que sair do seu trono e ir morar numa casa separada da sua família, separada do seu povo, separada das belezas que o palácio reservava, das honras ali do rei. Por quê? Porque ele não soube lidar com aquilo que o Senhor colocou na sua mão. O seu coração se envaideceu, se tornou um coração presunçoso e orgulhoso. E como a gente aprendeu no capítulo passado, a soberba precede a queda. Cuidado, meu querido irmão, dá para ser um homem de Deus e pecar pela soberba. Nós estamos aqui diante de Uzias, um homem de Deus. A Bíblia diz que ele fez o que era reto perante o Senhor. Mas em um momento, por um descuido, por uma vaidade que veio ao seu coração, ele achou que ele era mais do que era. E por isso ele experimentou as consequências do seu pecado. Ferida, humilhação, que é a lepra, e separação para sempre. Deus o humilhou para o próprio bem de Azarias. Com certeza ele viveu em quebrantamento aí o restante de seus dias. Esse é o reino de Judá. Em contrapartida, nós temos aqui no capítulo 15 o final da dinastia de Jeroboão. Zacarias vai ser o último rei, filho de Jeroboão II. Ele vai reinar apenas 6 meses. Olha como estava complicado o reinado de Israel. Como eles foram infiéis para com o Senhor, semearam infidelidade. O que eles estavam colhendo agora? Infidelidade. Zacarias fica 6 meses, é traído. Salom, filho de Jabes, toma o poder, reina apenas 1 mês, é substituído. Menahem, filho de Gate, reina 10 anos. Preste atenção que a linhagem já foi embora, a linhagem de Jeroboão já era. E ele vai reinar aí durante 10 anos. E nesse período, Menahem, o que ele vai fazer? Ele começa a receber aí uma nova ameaça. A ameaça dos assírios, dos reis assírios. Nesse tempo, então, Pu, rei da Síria, ele vai ele ameaça ir contra Israel. E Menahem, filho de Gate, ele reúne 34 toneladas de prata e dá a Pu para que ele não avance ali com os assírios sobre a nação de Israel. E por aquele período eles não vão, mas Menahem tem que aumentar muito os impostos das pessoas que tinham recursos para poder conseguir aí, pagar esse resgate. O que acontece é que Pecaías, 2 anos depois, Pecaías, filho de Menahem, vai tomar o poder. Ele vai reinar também 2 anos apenas. E ele vai se tornar rei de Israel. Peca, filho de Remalias, começou a reinar sobre Israel. Ele dá o golpe ali em Pecaías, e esse Peca, filho de Remalias, vai tomar o poder e vai reinar, fazendo o que é mal perante o Senhor. Todos os que eu falei aqui fizeram o que era mal perante o Senhor. E nos dias de Peca, rei de Israel, Tiglat-Pileser, lembra desse nome, rei da Síria, veio e começa a conquistar ali terrenos, né? Abel-Met, Maaca, Janoa, Quedes, e começa a levar para o cativeiro assírio aquelas cidades que ele vai conquistando. E Oséias, filho de Elá, mais uma vez, conspira contra Peca e toma aí o poder, né? Então a gente tem uma sucessão aqui de traições, e no final do capítulo termina falando sobre Jotão, que é filho de Uzias, que ajudou seu pai a reinar, que fez o que era bom perante o Senhor, que teve muitas vitórias, nós vamos ver lá na frente, muitas vitórias militares, conquistas. Ele era filho também, descendente de Zadok, que era um sacerdote especial, e Jotão vai estar lá na genealogia do próprio Cristo. Nós temos aqui um contraste. Nós temos reinados mais duradouros em Judá, e ainda Judá permanece dentro da casa de Davi. Em Israel nós já temos uma sucessão de traição. Israel se tornou infiel para com o Senhor, e a infidelidade gerou infidelidade. E aqui no Reino Sul nós vemos que o Senhor ainda, por sua misericórdia e graça, mantém os reis, apesar dos seus erros, mantém a sua aliança com aqueles homens, que apesar dos erros, estavam buscando ainda fazer o que era reto aos olhos do Senhor. Com perfeição, não. A gente mesmo aqui viu que o próprio Azarias, ou Urias, ele cometeu um erro, ele se orgulhou, ele ficou soberbo, isso custou um preço caríssimo. No entanto, a Bíblia faz questão de dizer que ele era um homem que fez o que era reto perante o Senhor.
Não obstante os nossos pecados, meu irmão, Deus continua a nos abençoar, a nos dar vitória. Deus tem uma aliança duradoura com aqueles que o temem. Pode perceber que os reinados duraram muito tempo. O de Azarias durou 52 anos. Já o de Jotão, seu filho, 25 anos, fora o tempo que ele ajudou o pai. Agora, quando você olha para o reino de Israel, 6 meses. Zacarias, Salom, 1 mês. Menahem, 10 anos. Aí depois vem Pecaías, apenas 2 anos. Peca, 20 anos. Oséias trai esse rei de 20, que já estava reinando há 20 anos. Portanto, nós temos aqui uma sucessão de traição e infidelidade. Alguém disse que os governantes, eles nada mais são que o reflexo de um povo. E se isso é verdade, irmãos, nós devemos pensar que Israel estava de todo longe do Senhor, se prostituindo realmente ante a idolatria daquelas regiões e fazendo de fato o que é mal perante o Senhor. No capítulo 16 nós vamos ver outros reis que se levantaram e nós vamos ver que o Senhor vai ter que punir com maior rigor, porque como a gente aprendeu aqui nesse capítulo, o Senhor, ele ama as pessoas, mas ele não deixa de ferir quando preciso for. Como ele feriu ao rei Uzias, que era um rei importante para ele. Feriu, humilhou, deu a ele uma doença que era a própria encarnação da humilhação, que é a lepra, e fez com que ele perdesse tudo aquilo que o seu coração apreciava. Ele estava apreciando ser rei, o Senhor o colocou numa casinha isolada e ele teve que cumprir sua missão sem glória por causa da sua lepra. Se preciso for, meu querido irmão, para quebrar o nosso orgulho, o Senhor vai nos humilhar para mostrar que nós realmente somos sem Ele. Sem Ele nós somos apenas leprosos. Com Ele nós reinamos, com Ele nós podemos fazer a diferença. Sem Ele nós não somos nada, Cristo mesmo diz, e nada podemos fazer. Um grande beijo, meu irmão. Amanhã estamos juntos para começarmos bem a semana, uma semana de primeira. Ela vai começar no domingo e não na segunda. Um grande abraço e até mais.